Pessoal, bom dia. Então, hoje a gente vai falar da seção 1.3, política de dividendos, que aí a gente está falando de ações, mercados à vista e a termo e mercado futuro. Então, eu peço para vocês acompanharem esse assunto também pelo livro. Aqui a gente está dando uma prévia de alguns pontos do livro, mas é interessante ler o capítulo inteiro e fazer as atividades. Eu reforço aqui com vocês a importância de fazer o cadastro da disciplina de vocês nesse link aqui, ou então pelo QR Code. Como nós estamos atuando virtualmente, é de suma importância que eu tenha o e-mail de vocês para que eu possa fazer alguma comunicação. Então, quem ainda não se cadastrou, peço, utilize esse link e faça o cadastro, tá bom? Então, hoje a gente vai falar sobre títulos ou valores mobiliários. O que são os títulos ou valores mobiliários? Eles são documentos que representam dinheiro, né? E eles são adquiridos por investidores através de uma captação pública e que oferece recursos aos captadores dos recursos financeiros. Então você tem um investimento, você tem um dinheiro, você pode ir comprar um título público para que você tenha um rendimento, né? E esses títulos, eles proporcionam uma renda variável ou uma renda fixa, né? É, a renda variável, ela não é dimensionada na hora que você compra, ela vai, o nome já diz, né, ela vai variando conforme os acontecimentos dos papéis que os provedores do recurso investem. E a renda fixa já é você já, quando você compra a renda fixa, você já tem um conhecimento de qual vai ser o seu ganho no final do período, né? Então, os principais valores mobiliários negociados no mercado de capital são investidos em ações, em debêntures ou bônus de subscrição. Então, são esses papéis que o mercado investe. Então, se você tem o dinheiro que você coloca no banco, ele vai investir nesse tipo de valores mobiliários. Aqui a gente tem no livro uma indicação de um artigo, né, ou do portal do investidor, e aqui tem muita informação para quem quiser se aprofundar na linha de investimento. Então, a gente fala assim, mas isso é só para quem tem muito dinheiro. Não, não é só para quem tem muito dinheiro. Muitas vezes você tem uma pequena quantia e você pode investir também, né? É, um outro ponto que a gente vai abordar são as ações. O que são ações? São títulos de propriedade alguma empresa, né, que representam parte do capital social de uma empresa que a emitiu, né? Da mesma forma, eles são considerados de renda variável, né? Por que variável? Depende da situação da empresa. Então, são considerados títulos de renda variável os resultados do investimento desses títulos, que não são conhecidos, podendo ser positivo ou negativo. É, as ações, elas podem ser ordinárias, né? Que são aquelas que dão direito a voto nas assembleias, e o poder de decisão dos acionistas se dará pelo número de ações que possuir, né? Os acionistas, por sua vez, eles possuem direitos, né? E que direitos eles podem ser, né? O primeiro deles é a participação no lucro das empresas. Quer dizer, a empresa teve lucro, o acionista vai ter o seu retorno, né? Esse é
é um ponto interessante para que o acionista precisa ter o direito, né? O outro, o outro direito do acionista, né, é o acesso às informações da empresa que pode afetar o seu interesse, né? Quer dizer, você investiu um dinheiro numa empresa e você quer saber como que está, onde que ela está investindo esse dinheiro, né? Então, você como acionista tem o direito de saber como que a empresa está atuando, né? O, o acionista também tem direito de na subscrição de novas ações, quer dizer, foi a empresa resolveu colocar mais ações no mercado, o acionista ele tem prioridade na compra antes de abrir para o mercado, né? Um, então, como a gente comentou, as ações essas são a gente tem as ações ordinárias e tem as ações preferenciais, né? Que é a característica dela é a principal é a prioridade sobre o recebimento de dividendos sobre ações ordinárias no caso de dissolução da empresa. Quer dizer, se a empresa for para falência, quem tem ações preferenciais recebe primeiro o dinheiro antes de quem tem ações ordinárias, né? Há outro tipo de ação, que é a fruição. Elas são destinadas aos acionistas de ações ordinárias ou preferenciais que tiveram seus investimentos amortizados pelas reservas da empresa. Então é um outro tipo de ação é, praticado também pelas empresas. Agora, esse tipo de ação ele tem certas restrições porque depende do estatuto da empresa. Então, cada empresa pode criar um, um item no estatuto diferente da, de outra empresa referente à ação de fruição. Aqui tem algumas palavras que são interessantes a gente ter uma definição, né? Então, Assembleia dos Acionistas, o que são? São as assembleias gerais que podem ser extraordinárias ou ordinárias. Então, qualquer assembleia a gente chama de Assembleia dos Acionistas. A Assembleia Geral Ordinária, a sigla GO, ela é convocada pela diretoria e é obrigatória e realizada pelo menos uma vez por ano. Então, independente de qualquer coisa, precisa ser feita uma Assembleia Geral Extraordinária. E desculpa, a ordinária. E a Assembleia Geral Extraordinária, que é a AGE, ela pode ser convocada pela diretoria, pelo conselho ou por acionistas e são realizadas quando há necessidade de tratar um assunto de interesse social. Então, quer dizer, de repente apareceu uma nova oportunidade para a empresa, então vai ser ou despesa, alguma coisa do tipo, pode ser chamada uma Assembleia Geral Extraordinária, como o caso agora do coronavírus. A, a empresa pode convocar a diretoria pode convocar uma assembleia para decidir o que nós vamos fazer. Nós vamos colocar os funcionários trabalhando em home office e aí você vai fazer uma Assembleia Geral Extraordinária. A gente fica sempre pensa assim, puxa, como que é o valor de mercado de uma ação, né? Então ele é regido, ele é obtido pela lei da oferta e da demanda. Ou seja, quanto mais se procura aquela ação, mais o valor dela vai subir. Então os investidores interessados têm os investidores interessados em comprar e os outros interessados em vender, né? Um outro ponto, né? A gente tem a classificação
as ações elas podem ser classificadas pela forma de circulação. Então a gente tem as formas nominativas, que elas são emitidas em forma de título do nome do proprietário. Ainda essas ações nominativas, elas podem ser endossáveis e transferidas para outro investidor. Então, quer dizer, mesmo que você tenha uma ação no seu nome, você pode assinar e passar para outro investidor. Então, além da ação nominativa, tem a ação ao portador. E essa é perigosa, né? Quer dizer, você não tem nome nenhum, se você perder a ação, quem achar ou quem for poder pode requerer todo o valor que essa ação remete, né? Tem ainda a ação estrutural, que ela é dispensada da emissão de títulos de propriedade e a transferência se dá pelo controle da empresa e pelos próprios livros. Então, quer dizer, isso você pode transferir de uma empresa para outra através de apenas um documento. Aqui a gente tem mais um artigo que é importante a gente ler, que é como que é definido o preço de emissão de ação. Então, aquilo que a gente comentou anteriormente, aqui esse artigo ele aborda bastante isso, né? Baseado em pesquisas de mercado e tudo mais. É interessante para quem tiver interesse ler um pouco mais sobre isso, né? O que são debentures, né? É uma outra forma de investimento e são os títulos emitidos por uma empresa com a finalidade de captar recurso de médio e longo prazo. Geralmente são destinados a financiar novos projetos ou alongar o perfil do passivo das empresas. Então, quer dizer, você precisa um determinado dinheiro para investimento, você emite esses debêntures, você vai captar um recurso no mercado para fazer um investimento na sua empresa. E aí é todo um tipo de negociação de valores que você vai estar pagando, né? Então, os investidores também vão pela linha de adquirir debêntures, né? Os investidores que procuram essa linha de papel, né? Eles têm direito previsto na escritura e das emissões de seu certificado. Então, os debêntures eles podem ser nominativos ou endossáveis, né? Com data de vencimento pré-fixada ou sem resgate. Eles podem ser conversíveis em ações remuneradas por juros ou participação nos lucros, prêmios ou deságio. Né? As debêntures poderão ser negociadas no mercado de balcão ou nas bolsas de valores. E no Brasil, a gente tem o Bovespa-Fix, que é um sistema eletrônico de negociação de debêntures. Então, ele tem esse sistema eletrônico que pode apoiar no investimento em debêntures. O título de renda fixa é uma outra forma de investimento. São opções de ações e índices que são os direitos de se negociar com preços e prazos pré-definidos. Então, os bancos trabalham muito com essa parte de renda fixa, né? Falando ainda mais sobre a renda fixa, né? Hoje os bancos eles atuam com esse tipo de negócio e oferecem para as pessoas para sair um pouco da poupança, que a renda fixa dá sempre um valor adicional à poupança, né? Falando de papéis, então a gente, dessa aula 1.3,
a parte macro é isso, né? Então é interessante que vocês aprofundem um pouco mais no capítulo, né? Façam as atividades da pré-aula e da pós-aula, né? Na pós-aula eu publiquei além do AVA, eu publiquei algumas questões para vocês responderem através do link para ter como atividade do professor, tá bom? Obrigado, um abraço.